Nós vemos aqui que o Evangelho de Lucas, Bispo, a senhora, quando vai contar uma boa parte das parábolas de Jesus, das histórias de Jesus, a senhora pega em Lucas. O Evangelho de Lucas, ele me atrai muito, e eu sou muito sincera, dos 4 evangelhos, Lucas é um dos que mais me atrai, devido à linguagem que Lucas usa. Lucas, ele era médico, e além de médico, ele foi o único que não era judeu que escreveu na Bíblia. Todos os demais autores das Escrituras eram judeus. Lucas não, Lucas era um gentil. Lucas era médico, Lucas era um gentil, Lucas ele tinha conhecimento, e Lucas ele escreve exatamente a palavra de Deus ligada aos gregos. Então eram para pessoas gentias, eram para pessoas também que não tinham conhecimento de Jesus, que não sabiam quem era Jesus, que não conheciam tanto a Torá. E Lucas, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve para Teófilo, mandando para ele, contando para ele todas as histórias que ele ouviu sobre Jesus. E nós vemos que uma das histórias que Lucas relata foi a escolha de Jesus dos seus primeiros discípulos. Só que o que me chama a atenção, e eu quero trazer isso a você, é que a escolha de Jesus com os seus primeiros discípulos não foi simplesmente Jesus chegando e falando: ei, você vem e me segue. Ei, você deixa tudo que você está fazendo e me segue. Porque quando nós vemos que Eliseu foi escolhido por Elias, que Deus disse: Elias, vá e unge Eliseu, o profeta, no teu lugar. Elias foi e simplesmente pegou a capa dele e jogou sobre Eliseu e disse: larga tudo que você tem e me segue. Porém, quando Jesus foi chamar os seus discípulos, Jesus não fez assim. E é isso que me encanta. Quando nós vemos que Jesus, ele simplesmente não chega e chama a ideia e diz: você vai fazer isso e acabou. E é isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus te chama, ele cuida de todo o restante para você. Quando Jesus te chama, ele não faz igual a Elias. Quando Jesus te chama, ele não faz igual a Elias, que diz: larga o que você tem e me segue. Deixa tudo isso para trás. Não. Quando Jesus chama alguém, Jesus diz: me segue, que eu cuido de tudo que já é teu. Me segue que eu vou cuidar da tua família. Me segue que eu vou cuidar de você. Me segue que eu vou cuidar da tua casa. Ô Jesus. Me segue que eu vou tratar tudo que precisa ser tratado. Nós vemos aqui claramente que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, Jesus ele iniciou o ministério dele sozinho. Diga assim comigo: o meu mestre iniciou o seu chamado sozinho. Isso já começa nos ensinando algo. Tem pessoas que elas querem chegar grande e acham que elas já vão nascer grande. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que ela não quer viver um processo? Que ela quer chegar na igreja, não, eu cheguei na igreja ontem, hoje eu já tenho que ter o problema resolvido. Hoje eu já tenho que ter a solução feita. Hoje eu já tenho que ter tudo solucionado. E não é assim. Para muitas vezes a pessoa chega na igreja e ela veio alimentando aquele problema. Porque você sabia que os nossos problemas nós alimentamos? Quem sabia disso? Se você não sabe, aprenda isso. Bispa, por que esse problema está na minha vida? Porque você tem alimentado ao invés de resolver. Não, eu quis resolver. Não, querido, se o problema continua na tua vida, é porque você tem alimentado ele. É porque ao invés de você chegar e tomar uma posição, ao invés de você chegar e tomar uma decisão, você fica esperando que algo aconteça. Ai, bispo, eu estou esperando em Deus. Ai, bispo, eu estou esperando o que Deus vai fazer. Querido, querida, aprenda uma coisa. A minha e a tua parte, Deus nunca vai fazer. Mas quando eu faço a minha parte, quando você faz a sua, pode esperar que Deus vai trabalhar por você. Você fez a tua parte, descansa.
Só que você fez a tua parte por completo. Que tem pessoas... Ô, neném, só fiquem de olho que eu acho que ela vai vir no cabo. Como Jesus disse, deixai as criancinhas porque delas é do reino dos céus. Amém, igreja? A gente só fica de olho no cabo. Você vai querer pregar? Não, ela quer andar mesmo. Olha aqui, deixa a criança em paz. Nós vemos que Jesus, quando ele vai agir na vida de alguém, ele espera que a pessoa esteja disposta a ser canal de bênção. E eu quero iniciar essa mensagem trazendo uma reflexão. Nesse mundo, quem tem sido eu e você? Canal ou reservatório? Porque o canal é aquele que recebe e retém. O canal recebe e passa. Ele passa. Ele vai passando. O reservatório, ele recebe e fica para ele. Guarda para ele, guarda para ele. É só dele. A palavra foi só para ele. Eu me lembro que Deus, Jesus, ele sempre escolheu canais. Às vezes esses canais tinham um buraco, às vezes esse canal tinha que ser tratado, às vezes esse canal tem um defeitinho aqui, defeitinho ali, mas ele escolhe quem é canal, quem está disposto a dar, quem está disposto a obedecer. Jesus, quando ele escolheu, ele não escolheu a nata, ele não escolheu os melhores. Jesus, ele escolheu os improváveis. Talvez você está aqui me ouvindo e falando, mas bispa, não tem como Deus me escolher, porque eu tenho esse defeito, eu já errei nisso, eu já falhei naquilo, eu já tive essa atitude errada, eu já tive um pensamento errado, eu já agi de forma errada. Deus está dizendo, abandona o teu passado, abandona a tua história, tu és canal de Deus, aceita passar a bênção de Deus a outro, aceita receber o que Ele quer te dar e ajudar a outras pessoas. Jesus inicia o seu ministério após ser batizado por João Batista, sendo levado pelo Espírito para ser provado onde? Onde? Deserto. Deserto tem alguém? Não, queridos. Jesus fica ali no deserto por 40 dias e 40 noites. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. O ministério de Jesus começou sozinho. O ministério de Jesus, só que Deus nos fala que após esse período da tentação, os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus. E eu quero já começar dizendo, após a turbulência, após o momento de tenebroso, após o momento de dificuldade, tem anjos preparados para te abençoar. Não é que está preparando, já está preparado. E por que eu não recebo, bispa? Porque você ainda está alimentando o problema ao invés de alimentar a tua vitória. Bispa, e como é que eu alimento o problema? Vivendo ele todos os dias, falando dele a todo momento, deixando ele te machucar todas as horas. Bispa, e como eu paro então de viver isso? Porque eu estou igual Paulo, bem que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero, quando eu vejo eu já fiz, eu não quero pensar, mas quando eu vejo eu já estou pensando, eu não quero alimentar, mas quando eu vejo eu já estou falando disso, quando eu vejo eu já estou chorando, quando eu vejo eu já estou com raiva, já estou com ira, já estou revoltado. Sabe o que você faz? Quando o problema vier te atormentar, quando você falou, não era para você ter falado, mas você falou, Senhor me perdoa e afasta de mim esses pensamentos, Senhor me perdoa e coloca da tua brasa, como fizeste com Isaías, da minha boca, para que de mim saia o que o Senhor quer que saia. Muitas vezes nós esperamos sermos perfeitos, e muitas vezes quando você é cheio do Espírito Santo, só a tua presença já muda a atmosfera do lugar. Tem pessoas que acham, não, eu tenho que ter isso, aquilo outro resolvido. Querido, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo.
Porque quando você busca ser cheio do Espírito Santo, não é que os problemas se resolvem, eles começam a fugir de você, eles começam a partir em retirada. Ao invés de vir bater na tua porta, Satanás foge diante de você, que ele sabe que com você está o Espírito Santo de Deus. Pare de alimentar o teu problema e alimente o Espírito Santo que vive em você. Pare de falar o que te deixou triste. Pare de pensar no que te deixou triste. Se é necessário resolver, resolva. Se tem como resolver, resolve. Se tem alguém que pode te ajudar, aceita ajuda. Só que aprenda a virar a página para você se tornar um canal do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, ele entendeu que ele precisava passar por aquele processo sozinho e ele passou. Ele passou pelo deserto, sozinho. Jesus, quando ele chega, depois do deserto, ele chega em Nazaré, na sua cidade natal. Jesus pega a Torá, como era de costume num sábado, Jesus vai ler, e quando ele abre, cai bem em Isaías, quando diz que ele era o próprio Deus. E as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas ficaram revoltadas, as pessoas ficaram iradas, as pessoas, Jesus percebeu que as pessoas queriam apedrejá-lo, e Jesus sai expulso daquela cidade. Jesus poderia começar dizendo assim: quer saber de uma coisa? É 40 dias de tentação. Eu vim pregar para essa raça, falar igual João Batista, essa raça de víbora, aqui ninguém quer me ouvir. Eu vim pregar para um povo duro de coração. Quer saber de uma coisa? Vou nada. Só que foi o que eu falei hoje para uma pessoa, quando eu estava conversando com a obreira Sandra, e eu disse para ela assim: quando você faz a obra, você não olha para as pessoas, você olha para o propósito que Deus te deu. Porque se Jesus olhasse para as pessoas, no primeiro momento que ele foi ler a Torá, ele já tinha desistido. Porque as pessoas não aceitaram, as pessoas quiseram apedrejá-lo, as pessoas queriam expulsar ele, e ele realmente foi expulso da sinagoga de Nazaré. Jesus já começou o ministério dele onde as pessoas os perseguiam, mas Jesus, ele nunca olhou para pessoas. Jesus, ele nunca olhou para quem o perseguia. Ele sempre manteve o olhar dele no propósito. Eu vim para salvar a humanidade, eu vim para trazer vida, ainda que os meus não queiram. Eu vim enxertar a figueira brava na figueira verdadeira. Jesus veio já pensando em mim e em você aqui hoje. Pode ser que esses não queiram, mas lá na estrada da Gabiroba, número 80, vai ter um povo que vai me querer. Vai ter um povo que vai ali por minha causa. Vai ter um povo que vai desejar aprender mais de mim. Então eu vou passar por isso para que eles tenham vida e vida em abundância. E nós vemos que Jesus, após passar por essa situação, quando ele chega em Cafarnaum, quem vai bem de encontro a Jesus? Demônios. Um rapaz cheio de demônios. Querido, querida, você acha que o teu ministério começou difícil? Só você estudar um pouquinho o ministério de Jesus. Você fala: meu Jesus amado, como o Senhor aguentou? Jesus, só pelo Senhor mesmo aguentar isso. E após Jesus expulsar esse demônio em Cafarnaum, ele caminha até Genezaré. Quando ele chega em Genezaré, já tem uma multidão faminta da palavra de Jesus. Já tem uma multidão esperando aprender com Jesus. Já tem uma multidão esperando saber mais de Jesus. E diz a palavra do Senhor que Jesus, quando ele chega ali em Genezaré, ele vê o lago, e não foi à toa que Jesus pediu para entrar em um dos barcos. Para que você entenda, a acústica da água, ela faz com que o som bata nela e automaticamente ele se amplie e o som fique mais alto. Quem está entendendo isso? Jesus não pediu para entrar num barco de alegre,
Porque, quer saber uma coisa? Vou entrar no barco. Não, foi estratégico, porque Jesus pediu para entrar no barco e para ele afastar um pouco. Porque quando ele falasse, o som que batesse na água ia ir para o povo com mais potência. Foi algo ligado à acústica que Jesus fez ali, para que o povo pudesse ouvir com qualidade a palavra de Deus. Até isso, Jesus se preocupa. Quando você começa a ver, amados, esses detalhes que Lucas traz, você começa a entender que Jesus, ele se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes. É mentira de Satanás que Deus tem coisa mais importante. Não existe nada mais importante para Deus do que você. Não existe nada mais importante para Deus do que a sua dor. Não existe nada para Deus mais importante do que o que você tem sentido, do que o que você tem passado. Mas, bispa, se eu sou tão importante para Deus, por que eu ainda estou com esse problema? Por que eu ainda tenho essa dificuldade? Porque você tem alimentado esse problema. Porque você tem alimentado essa dificuldade. Mas se você se posicionar, você vai começar a ver e viver milagres do Senhor. Som. Ei. Som. Som. Ei. Glória a Deus. Nós vemos. Som. Ei. Nós vemos que Jesus, ele quando chega se preocupando com o som, como nós estamos aqui hoje, a gente vem pregar sobre isso e o Espírito Santo faz a gente passar isso na carne, na pele, e mexe aqui, mexe ali, tudo se preocupando para com o que você vai ouvir. É discípulo de Jesus ou não é? É discípulo de Jesus, sim ou não, igreja? Então vai passar o que Jesus passou, vai se preocupar com o som, vai também ver a acústica, como é que tá. E nós vemos então que Jesus, ele sobe no barco. Só que o que me chama a atenção é que Jesus escolhe subir no barco de pessoas que haviam trabalhado a noite inteira. E automaticamente, uma pessoa que trabalha a noite inteira com pesca, ela faz forças brutas, sim ou não? Quem aqui já bateu tarrafa? Ninguém. Ô glória. Quem sabe o que é tarrafa? Quem não sabe o que é tarrafa, eu vou explicar para vocês. Vou explicar do meu jeito, que eu também não sei muito bem o negócio. Só vi uma vez. Bispa, a senhora é expert, não me manda pescar que eu tenho nojo de minhoca. Eu vejo aquele negócio mexendo, não coloco, não enfio. E não tenho paciência para ficar 2 horas parado esperando o negócio vir morder, não. Aquilo me irrita também. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar aqui parado. Bora descansar de outra forma, não quero ficar aqui não. A tarrafa, ela é uma espécie de rede, que os quadrados dela não são tão largos para que possa jogar e pegar o cardume de peixes. Amém, igreja? E nessas tarrafas de alto mar, geralmente eles têm uns pesos nas pontas, que é para que consiga ir até o mais profundo e possa puxar uma quantidade maior de peixe. Então pensa o desgaste biológico, o desgaste físico daqueles homens. A noite inteira, joga a tarrafa, puxa, joga a tarrafa, puxa, nada. Eles chegam ali e a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes. Eles estavam ali lavando. E sabe o que me chama a atenção? E eu quero que você veja isso. Que eles passaram a noite inteira para não pegar nada. Porém, mesmo assim, quando amanheceu, no dia seguinte, eles estavam cuidando de um material que não havia dado resultado nenhum. O quanto somos imediatistas, Deus me mostrou nisso. O quanto só cuidamos do que nos dá resultado hoje, agora. Fulano está me dando resultado hoje, então tá bom, então eu vou cuidar dela. Não, fulano começou a me dar problema, então eu descarto.
Eu estou falando muitas vezes do lidar com pessoas, porque coisas você pode descartar, coisas é para ser descartáveis, amém, igreja? Principalmente o material que eles fazem hoje, não tem nem como você ficar muito tempo. Mas pessoas não. E nós estamos trazendo essa coisa aí do mundo, de que pessoas são descartáveis. Enquanto me dá resultado, para mim está bom. Não me deu resultado, tchau. Quantos dentro da igreja, quantos casamentos pessoas estão casando hoje, separando no mês que vem, no meio gospel, no meio da igreja de Cristo? Sabe por quê? Ah, bispo, a senhora é contra o divórcio. Querido, eu vou dentro da Bíblia. Aquilo que a Bíblia permite se divorciar, então pode. Se o amor não superar, eu vou dentro da Bíblia. Mas agora cristãos que casam e se divorciam porque, ai, ela não sabe cozinhar igual minha mãe. Ai, sabe o que é, bispa? Ela engordou. Meu filho, todo mundo pode engordar ou pode emagrecer. Você ama o físico ou a pessoa? Você ama a essência da pessoa ou o biotipo dela? Se você gosta de um biotipo melhor, faça a tua parte. Eu me lembro de uma época que eu estava um pouquinho fortinha. Só um pouquinho. O testemunho fica para depois, quem riu, tá de bom. E o pastor Denis queria que eu mudasse ali o meu biotipo. Só que ele também, irmãos, era a capa do Batman. Então era o equilíbrio, ele era a capa do Batman e eu era fortinho. Quem está entendendo? E aí ele pegou e se conscientizou e ele falou, não, se eu quero que ela mude, quem tem que mudar sou eu primeiro. Ele mudou a alimentação dentro de casa. Ele falou, a partir de hoje não vou comprar chocolate, a partir de hoje não vou comprar refrigerante, a partir de hoje não vou comprar porcaria, porque eu estou te estimulando a comer e eu te amo e eu quero que você fique bem, porque senão daqui a pouco vai te dar colesterol, vai te dar diabetes, vai te dar um monte de coisa. E é o seguinte, eu vou para academia, você vai comigo? Eu falava, Deus que me livre, vá você, que eu fico em casa. Eu falei, meu filho, eu estou muito bem resolvida com o meu corpo, se você não está, o problema é teu. Até que eu percebi que ele começou a mudar da capa do Batman, o rapaz começou a criar uma carninha. O vale dos ossos secos começou a criar uma pele. Eu falei, Jesus, está tendo diferença. E até que eu percebi que teve mudança. E quando eu percebi mudança nele, automaticamente eu também quis ter mudança. E automaticamente eu comecei a ir atrás. Quem está entendendo isso? Pensa, mas a senhora está falando isso por quê? Porque um monte de gente, porque o outro emagreceu demais ou porque engordou, acaba com o casamento. Porque o outro, não fez o que eu quero. Descartam pessoas como se fossem nada. E o que me chama a atenção é que aqueles pescadores estavam cuidando de coisas, enquanto nós muitas vezes não queremos cuidar de pessoas, porque estão nos dando problema. Ou às vezes nem estão dando problema, mas não nos dão mais o mesmo resultado que davam outrora. Não fazem com tanta excelência como faziam outrora. Precisamos aprender os valores dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Precisamos aprender a valorizar a história das pessoas. Talvez hoje a pessoa não te dê tanto valor. Talvez hoje a pessoa não te dê tanto resultado quanto ela deu outrora, mas leve em consideração a história. Chegaram para mim e falaram, bispa, fulano de tal assim, assim, assado. Eu falei, amados, deixa. Mas bispa, eu falei, deixa, porque essa pessoa tem história. Eu não posso olhar para essa pessoa e ver só o que ela está fazendo agora. Ela já tem uma história comigo. Eu não posso chegar e julgá-la por uma atitude. Quem está entendendo isso? E quantas vezes nós nos olhamos a atitude que a pessoa está no presente e nos esquecemos da história. Nos esquecemos de cuidar do que Deus nos deu. Jesus, ele sobe naquele barco quando os pescadores estão fazendo o que, igreja? Lavando as suas redes, as suas coisas. Eles estão ali lavando. Jesus então sobe
E algo que acontece. Jesus só subiu no barco quando eles desceram. Jesus só entra na tua vida quando você desiste de resolver ela do seu jeito. Jesus só entra no barco com você quando você fala: Senhor, tudo que eu podia eu já fiz, agora está nas suas mãos. Quando você desce do controle do barco, quando você sai do barco e diz: Jesus, navega o Senhor para mim, Jesus, dirige o Senhor para mim, ou então manda que eu farei, porque eu sozinho não vou. Quando você desce do barco, Jesus entra nele para resolver. Mas enquanto você estiver dentro do barco querendo fazer da sua forma, Deus não faz por você. E nós vemos então que mesmo aqueles homens frustrados, eles trabalhavam. E Jesus sobe, Jesus prega, Jesus também trabalha, Jesus também anuncia o evangelho dele. E quando Jesus acaba tudo aquilo que já estava ruim para eles, os homens estavam cansados, precisando de dinheiro para pagar imposto, precisando resolver a situação financeira, eram autônomos, dependiam do que eles faziam, não fizeram nada, e agora como é que ia ser? Estava ruim a situação para eles. Talvez você chegou aqui e a situação para você esteja igualzinha a dele, está ruim. Bispa, não tem o que eu fazer. Bispa, não tem mais o que eu falar. Bispa, não tem mais como eu agir. Bispa, não tem que direção eu ir. Então deixa eu te dizer uma coisa: sai do barco que Jesus entra nele. Sai do controle de Jesus, navega por mim, dá a direção por mim, ou então diga que eu te obedecerei. Eu aprendo com os pescadores, no versículo 2, que a situação que está ruim, se você não cuidar dela, tenha certeza. Estou profetizando não, tá, amados? Que eu não sou profetisa de caos não, mas estou te falando a realidade. Aquilo que está ruim, se você não cuidar, vai piorar. Bispa, a senhora está me colocando medo. Não, estou te falando a realidade. O problema é que você vem alimentando dia após dia. Se você não parar de alimentar, um dia ele não vai ser mais um problema. Um dia ele vai ser um monstro que vai te devorar. Lembra a história? Deus me faz ter um paralelo aqui do Chapeuzinho Vermelho. Quem lembra dessa história? Que tinha um lobo mau que foi atrás do que a Chapeuzinho Vermelho carregava. Vendo que a Chapeuzinho Vermelho ia para a casa da tua avó, o lobo mau entra e o que ele faz, segundo a fábula antiga, não a nova? Ele come a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. E ela fica dentro da barriga do lobo. E o lobo se passa como um amiguinho da Chapeuzinho Vermelho. Essa fábula é muitas vezes o problema que eu e você vivemos. O seu propósito está muitas vezes dentro do estômago do teu inimigo. E você está andando lado a lado com o inimigo, achando que é o teu amigo. Porque quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, ali no primeiro momento, ela achou que o lobo era quem? A avó. Até que ela começou a falar: que olhos grandes, que dentes grandes, que boca grande é essa, vovó? Aí o lobo se mostrou: é para te comer melhor. E foi para cima dela. E a Chapeuzinho Vermelho gritou por ajuda e veio um caçador. Eu sei que é uma fábula, é uma história, mas se você trouxer para a tua vida, você tem muito mais que um caçador. Você tem um Rei dos Reis que peleja ao teu favor. Você tem um Deus que pode exterminar qualquer lobo, qualquer problema, qualquer dificuldade. Se você parar de ser amigo do problema, se você parar de alimentar o problema, porque tem pessoas que pedem: Deus, resolve a minha situação, mas ela fica alimentando, pensando naquilo. Ela diz: Deus resolve, mas ela pensa: eu vou lá, vou falar isso para ela, vou fazer isso para ele, vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco ela diz: vou fazer nada.
Aí passa 2 dias, não, vou fazer sim, eu vou fazer, para de alimentar o problema. Resolve. O que dá para você resolver, você resolve. O que não dá, Deus resolve por você. Mas para de alimentar um problema. Nós vemos que aqueles pescadores poderiam muito bem, como estavam frustrados e tristes, falar, quer saber? Quantas vezes a gente não faz isso? Vou resolver isso outra hora, vou lavar essa rede outra hora, não me deu benefício nenhum agora, deixa isso para lá. Vou descansar, preciso descansar. Quantas vezes a gente faz isso? Vai deixando um problema para ser resolvido quando? Depois. E aí esse depois se torna depois, que daqui a pouco é depois, que daqui a pouco é depois, daqui a pouco te devorou e já não tem mais o depois. Só que se a bispa, eu estou vivendo essa situação, a senhora está falando, está me incomodando, não está doendo porque eu estou vivendo essa situação. Você tem um que é capaz de mudar a história. Você só precisa clamar por ele, você só precisa chamar por ele, você só precisa sair do barco e deixar ele entrar, você só precisa deixar ele tomar a direção, porque quando ele toma a direção, ele se responsabiliza pelo resultado, ele se responsabiliza pelo que vai acontecer na tua vida. Quando você toma a direção, você não sabe para onde vai dar, mas quando Cristo está na direção, quando Cristo está no controle, ele sabe exatamente onde está a tua vitória, onde está o teu propósito, onde ele vai te colocar. Nós vemos então que Pedro faz o que Jesus falou, afasta, e Jesus, ele assentando-se, ensina ao povo. E diz a Bíblia que quando ele acabou de falar à multidão, ele olha para Simão. E quero que você pegue aí comigo. Jesus não estava perto da margem, Jesus já estava um pouco longe, porque se você ver comigo, é só você observar o versículo 3 e 4. Lucas 5:3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que Jesus estava dizendo. Deus me fez ter um paralelo aqui, amados. Pedro já havia lavado as suas redes. Pedro já havia colocado as redes para secar. Pedro estava esperando Jesus terminar de falar para ele colocar o barco e cada um ir para a tua casa. O que Pedro não esperava era que Jesus viu a obediência de Pedro sem Pedro ter noção de quem era Jesus, sem Pedro ter o discernimento de quem era Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu dizer uma coisa: quando você está disposto a obedecer, quando você está disposto a fazer a vontade do Pai, fica tranquilo que o resultado é de vitória sobre a tua vida. Pedro não tinha ideia do que Jesus ia fazer, mas Jesus já tinha tudo planejado que ia fazer. Quando Jesus pediu para Pedro se afastar, ele quis ver a obediência. Você é obediente? Sou obediente. Então tá bom. Então você vai fazer o que eu vou mandar daqui a pouco. Aqui está um segredo. Quando você obedece a Deus em coisas pequenas, Ele começa a te pedir coisas maiores. Não pense que Deus vai chegar para você e vai falar: bum, faz isso. Não, é o pequeno. Se você é fiel no pouco, Ele vai te preparando até te colocar no muito. Jesus chega e pede para Pedro: Pedro, afasta o barco. Uma atitude pequena, sim ou não? E Pedro afasta. Após Jesus dizer para Pedro: Pedro, Simão, lança a tua rede, como em alto mar. Aos olhos físicos, amados, aos olhos físicos,
Pedro era Simão. Quando eu falo Pedro, amado, que eu estou acostumada com Pedro, mas é Simão, é a mesma pessoa. Ele era um pescador experiente, sim ou não? A vida dele dependia de pesca. Pedro, ele comandava os outros barcos à pesca. Pedro, ele tinha experiência com os ventos, com os mares, com as marés. Ele sabia o que poderia acontecer. Ele conhecia. Ele não se atrevia a ir sozinho. Nós vemos que Pedro também tinha o controle do barco dele. Porque Jesus não chegou no barco de Pedro e empurrou. Jesus entra no barco de Pedro e pede para que Pedro afaste o barco. Quem tinha o controle do barco? Pedro. E aos olhos físicos, tudo isso aos olhos físicos. E aos olhos físicos, quem era Jesus para dizer isso? Aos olhos físicos, Jesus era um excelente ministro. Jesus era um excelente orador. Jesus era um excelente pastor. Jesus, aos olhos físicos, a profissão dele não tinha nada a ver com pesca. Ele era carpinteiro. Não tinha nada a ver com água, não tinha nada a ver com mar. Era na terra a profissão dele. Aos olhos físicos, Jesus tinha acabado de chegar naquele lugar. Pedro poderia muito bem olhar e falar: Jesus, desculpa, eu sei que é você, mas olha, eu já afastei o barco que você pediu, mas vou te falar uma coisa, não dá para lançar a rede. Jesus, deixa eu te explicar uma coisa que acontece. Durante a noite, os peixes vêm para mais cima da água. Eles sobem, então fica mais fácil de você pegar. Durante o dia, conforme vai aquecendo a água, os peixes vão indo para mais fundo. Não vai ter lógica ter pesca. Pedro sabia que fisicamente era isso que ia acontecer. A pesca, você acha que por que alguém que vive de pesca, pesca à noite? Porque durante o dia os peixes vão para mais profundo, fica muito mais difícil. Durante a noite eles vêm para a superfície. Pedro poderia olhar e dizer: Jesus, desculpa, não, hoje não vai dar. Sabe por quê? Porque a noite foi ruim. Sabe por quê, Jesus? Porque o meu passado foi horrível. Jesus, não dá pra gente mexer nisso, porque eu já sofri demais, eu estou cansado, eu estou exausto, eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que descansar para a noite eu poder fazer algo mais. Pedro tinha todas as justificativas para não obedecer Jesus. Isso no mundo físico. Só que olha a resposta que Pedro dá. Versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha aqui, Pedro não escondeu o que ele estava sentindo. Pedro não deixou em oculto o que havia acontecido. Pedro não ficou quieto. Pedro falou: Senhor, a noite inteira eu lancei a rede e não pegamos nada. A noite inteira trabalhamos e não tivemos resultado algum. Talvez você está aqui, Jesus está falando para você mudar. Jesus está falando para você ter uma nova atitude. Jesus está falando para você agir de outra forma. E você está dizendo: mas Senhor, eu já trabalhei a noite inteira. Senhor, eu já fiz a minha parte e nada aconteceu. Só que para o milagre chegar na tua vida, você tem que continuar a frase e dizer: mas porque mandas, lançarei a rede. No olhar físico, Pedro era experiente. Pedro era o pescador. Vamos resumir, no olhar físico, Pedro era o cara que manjava. Pedro sabia o que fazia. Só que ali Jesus não estava vendo o físico. Jesus sempre resolve o seu e o meu problema no espiritual. Seu problema é biológico? Ele vai resolver, mas primeiro ele vai tratar o teu espiritual. Qual é o espiritual? Está disposto a obedecer para resolver ali? Está disposto a fazer o que eu te pedi que eu resolva ali?
Quando você está com um problema financeiro, Jesus fala, está disposto a ser dizimista para eu resolver lá? Estou com um problema de saúde, está disposto a me obedecer, a cumprir os meus mandamentos, a perdoar quem você tem que perdoar, a orar por quem você tem que orar, a liberar perdão? Tô, Senhor, então tá bom, então eu vou te curar. Quem está entendendo isso? Os nossos problemas começam a ser resolvidos no mundo espiritual. Nós vemos que no olhar físico, Pedro era o cara. Mas no olhar espiritual, Jesus era quem dá a garantia se você obedecer. No olhar espiritual, Jesus manda nos peixes. Quando Jonas foi jogado, querido, dentro do mar, quem falou com a baleia? O próprio Deus falou com a baleia. Eu imagino que na hora que Pedro, ele lança aquela rede, o próprio Jesus dá uma ordem a todos os peixes, entrem nessa rede agora. A Bíblia não diz que Jesus fala, mas eu sei o controle que ele tinha. Se ele já havia falado com a baleia, ele falou com aqueles peixes. Querido, eu não sei qual o seu problema, mas deixa eu te dizer uma coisa. Espiritualmente, confia em Deus, acredita em Deus, que ele tem todas as saídas. Jesus comandava os peixes. Jesus é quem tinha o poder sobre o mar. Bispa, como assim? Jesus uma vez, ele fez o mar se calar e a tempestade ir embora. Jesus, ele tinha todo o controle do mundo físico e espiritual. Ele só esperava que Pedro obedecesse. Bispa, o que Deus espera de mim nesta noite? Obedeça. Obedeça ao chamado dele para a tua vida. Obedeça ao propósito que ele tem colocado no teu coração. Obedeça ao que ele está te pedindo. Ah, bispa, mas a noite foi horrível. Ah, bispa, mas o meu passado me trouxe dor. Ah, bispa, mas a situação foi muito complicada. Se você obedecer a Jesus, a pior noite da tua vida, o pior que aconteceu no teu passado, vai se tornar um futuro esplêndido, um futuro de vitória, um futuro de bênção na tua vida. Quando Pedro então lança a rede, os peixes começam a vir naquela rede. Peixe que não tem só para ele. Ele começa a trazer peixe, ele bate a rede e traz para o barco, e ele começa a colher uma grande quantidade de peixe, ao ponto que as suas redes quase se rompem. É tanta quantidade de peixe que ele pede para os outros virem pegar também. Pedro poderia ser egoísta e dizer, eu não, Jesus ficou no meu barco, então a bênção é só minha. Eu fui o primeiro a lançar a rede e ninguém lançou. Pedro não fez isso. Quando Pedro viu que tinha abundância, ele chamou os outros, vem vocês também. E diz a palavra de Deus que eles pegaram tantos peixes, que encheram os dois barcos e quase vieram a pique. Eles não tinham mais onde colocar tantos peixes. E diz a palavra de Deus que quando eles viram aquilo, eles tiveram um grande temor. E Pedro disse a ele, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu não sou digno de andar com o Senhor. Jesus viu que Pedro havia obedecido quando ele pediu para afastar o barco, algo muito pequeno, sim ou não? Jesus viu que Pedro havia obedecido quando ele mandou lançar a rede. Jesus então faz um terceiro pedido a Pedro. E eu quero que você veja comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 9. Lucas, capítulo 5, versículo 9, diz assim: pois que o espanto se apoderara dele,
e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Olha aqui um detalhe. No primeiro momento, Jesus pediu para ele afastar o barco, sim ou não? No segundo momento, Jesus pede para ele lançar a rede, sim ou não? Qualquer um desses dois, ele tinha o direito de dizer não. Só que agora, Jesus não pede. Jesus já chama. Olha o que Jesus diz: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus, ele vai trabalhar dentro da tua obediência. Se você for canal, o que ele te pedir para fazer, você vai passar para o outro e você vai fazer. Agora, se você for reservatório, ele vai te pedir, você vai estocar. Ele vai falar, faz isso e você não vai fazer. Ele vai falar, age assim, você não vai agir, porque você é reservatório. Com reservatório, Jesus não conta. Reservatório não dá para ser toda hora contado. Reservatório é só no local que a pessoa está. Mas quando você é canal de bênção, onde você vai, Deus fala por você. Onde você chega, Deus trabalha por você. Onde você pisa, a glória de Deus pisa junto. Jesus então faz a escolha dos seus 3 primeiros discípulos nesse momento, pela obediência em coisas pequenas. Pela obediência. Quem diria que Jesus escolheria ali aqueles pescadores por causa de atitudes tão pequenas, tão insignificantes? Mas atitudes pequenas dizem muito sobre mim e você. Atitudes pequenas dizem muito também sobre o nosso caráter. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja no momento de adversidade, a atitude de você confiar em Deus e dizer, tá bom, Senhor, eu quero ser canal. Tá bom, Senhor, eu vou parar de alimentar esse problema. Tá bom, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Tá bom, Senhor, eu não vou mais ficar falando desse assunto. Eu não vou ficar mais alimentando. Eu não vou ficar mais planejando coisas ruins. Tá bom, Senhor, eu não vou mais ficar amaldiçoando. Tá bom, Senhor, eu vou seguir a tua vontade. Tá bom, Senhor, ainda que doa, ainda que eu esteja cansado, ainda que o meu passado tenha sido horrível, ainda que a minha noite eu não tenha pescado nada, ainda que parece que essa noite nunca acaba, Senhor, eu decido lançar a rede mediante a tua palavra. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus? Senhor, mediante a tua palavra, eu escolho uma nova chance, eu escolho uma nova vida, eu escolho uma nova oportunidade. E mediante a aceitação de Pedro, Deus trouxe a ele um chamado, um propósito, e colocou ele para falar do Evangelho de Cristo. Pedro aceitou ter uma nova história. E Jesus, só que na cabeça de Pedro era só ali aquela pesca. Pedro não esperava tudo aquilo. Só que Jesus fez muito mais do que Pedro esperava. E ainda chamou ele como apóstolo. Deixa tudo, Pedro, e me segue para algo maior. Deus está dizendo nessa noite para você: se você aceitar, bispa, mas a noite foi horrível, bispa, mas o meu passado dói, bispa, mas a situação não é fácil. Se você aceitar o trabalhar dele, ele muda a história, ele muda caminho. Você vai obedecendo aos poucos. Não acha que Deus vai chegar e vai pedir para você fazer bum. Não. Deus não é igual a Elias, amados. Deus não é igual aos irmãos de José que venderam ele. Deus não é igual à família de Gideão, não.
O nosso Deus, e Jesus mostrou isso, é um Deus que vai trabalhando dentro das suas atitudes. Se você permitir, você vai viver o extraordinário de Deus. Se você permitir, você vai viver bênçãos inimagináveis. Você vai viver uma fase que você vai pensar: Senhor, eu estou vivendo tudo que eu sonhei. Senhor, eu estou vivendo tudo que eu planejei. Senhor, eu não sabia que ia ser assim. Senhor, eu não sabia que ia ser tão rápido. Dentro daquilo que você está disposto a obedecer, dentro daquilo que você está disposto a cumprir a palavra de Deus, essa será a velocidade da tua bênção. Se estiver disposto a ser fiel, se estiver disposto a ser obediente, as bênçãos virão até você e te alcançarão. E nós vemos então que ali eles viveram algo extraordinário. Jesus supriu o que eles pediam e chamou eles para além. Nessa noite eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei que Jesus quer suprir a tua vida. Eu não sei o porquê você está aqui. Aliás, um motivo óbvio: você veio ouvir a palavra de Deus. E Ele está mandando dizer: você veio ouvir a minha voz, mas eu vou suprir o que você precisa. Ele não é Deus que te dá sonho para esse sonho viver na gaveta. Mas bispa, sabe que eu já enterrei o sonho. Deus está falando que se você deixar, Ele desenterra para realizar. Alguns sonhos, queridos, na minha vida estão acontecendo, coisas que Deus prometeu há anos atrás. E não é 1, 2 anos não. 8 anos atrás, coisas de 10 anos atrás Deus está realizando. Coisas de 15 anos atrás Deus está realizando. Só que houve o meu processo em obedecer. Bispa, você obedecia sempre? Hoje eu olho para trás e vejo que não. Mas dentro de mim eu tinha certeza que eu obedecia. Mas quando eu olho para trás eu falo: nossa, essa atitude aqui foi desobediência. Olha, Deus me mandou não fazer, eu fui e fiz, como é que eu ia receber? Quem está entendendo isso? Só que quando você está disposto a obedecer, Deus começa a honrar a tua vida. Levanta suas 2 mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga: meu Deus, eu estou disposto a te obedecer. Me ajuda na minha fraqueza, porque eu quero ser canal de bênção. Eu quero a tua glória sobre a minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte, que Ele merece. Preste atenção, queridos. Jesus, Ele sempre escolhe pessoas que estão dispostas a ser o quê?